Oi amigos, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta. Eu sou a Manu e eu sou a fada dos livros. E nesse canal nós falamos sobre livros, principalmente, e hoje eu quero falar sobre os meus 10 livros favoritos de 2023. Em 2023 eu li cerca de 70 livros, eu fechei com 70 certinho no final do ano. Eu separei os meus 10 favoritos aí pra vocês pra falar um pouquinho sobre eles e recomendar também essas leituras que foram muito especiais pra mim ao longo do ano. Então, gente, aqui estão a pilha de alguns dos livros, alguns deles eu li em e-book. E vamos começar. Eu vou tentar ir mais ou menos pela ordem de leitura deles, então o livro que eu li vai no início do ano, que se tornou um favorito, até o último do ano, que se tornou meu favorito. E vamos começar já com janeiro. Minha primeira leitura do ano foi Legends in Lattes e foi uma das minhas favoritas do ano, entrou pro top 10. Não se preocupem porque esse livro ele vai ser lançado pela editora Intrínseca agora em 2024. É uma cozy fantasy ou uma fantasia aconchegante, onde a gente vai acompanhar uma orc, eu esqueci o nome dela, acho que é Vicky. E ela decide abrir uma cafeteria num lugar onde ninguém nunca tomou café na vida. Eles não conhecem o café, eles não sabem o que é isso. Então, a nossa protagonista ela vai tentar abrir esse grande negócio aí. É muito interessante porque o livro ele é bem simples, é praticamente a protagonista arranjando lugar para ficar, fazendo o menu do café dela. E é muito interessante porque é muito tranquilo e te deixa muito aconchegante. É muito fofo mesmo, eu adorei essa história, ficou muito no meu coração e com certeza eu vou querer edição física porque eu não tenho, eu li em e-book. Então tô muito feliz que vai ser traduzido para o Brasil e mais pessoas vão poder ter acesso a esse livro maravilhoso. Mas agora vamos falar sobre ele, O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. Eu acabei entrando nesse esquema de pirâmide sem saber que era um esquema de pirâmide, então eu vou avisar para todo mundo. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Mas essa trilogia ela faz parte de uma série de 16 livros chamada O Reino dos Antigos. E só tem os 3 primeiros livros dessa trilogia aqui no Brasil. Porque é muito difícil explicar. Mas vamos primeiro com a sinopse do livro, depois eu explico mais as coisas. Aqui a gente vai acompanhar o Fitz. É uma fantasia medieval mesmo, sobre reis ali, cortes e um mundo mais medieval, mas com elementos de fantasia, de magia. Então a gente vai acompanhar o Fitz, que é esse menino aí. Ele é uma criança de 6 anos quando começa o livro. Ele é o filho bastardo do príncipe herdeiro e ele vai ser mandado pra corte ali onde o pai dele tá, que o pai dele daqui a pouco vai ser rei, ele é o herdeiro ali, o príncipe herdeiro desse reino. E ele vai ser treinado para ser um assassino do rei, porque ele não pode ser um bastardo ali largado, enfim, ele é muito perigoso em termos de política, porque ele pode acabar se revoltando, fazendo uma rebelião, enfim. E ele vai acabar sendo treinado como assassino para servir o reino ali, e é uma história muito louca. Eu tenho certeza que, assim, lendo essa trilogia, esse ano eu perdi uns 10 anos da minha vida, do tanto que eu sofri, do tanto que eu me incomodei, me estressei, mas também sofri junto com o personagem mesmo, porque a gente acaba se apegando muito a esse menino pequeno que a gente vai vendo crescendo ao longo dos anos, dos livros, né? Então, quando termina esse livro aqui, ele já é mais adolescente, no segundo livro ele já é adulto, mais adulto assim, e no terceiro livro ele é realmente adulto. Ele sofre muito, gente, isso é muito triste, esse menino ele sofreu mais que a Juliette. Ele vai, assim, se a Juliette escutasse a história dele, ela ia começar a chorar, sabe? Eu tenho muita pena dele, eu sou muito apegada ao Fitz, apesar de eu achar ele muito tanso às vezes. Ele faz umas besteiras, assim, incríveis, assim, eu não tenho como dizer que esse menino, ele me irritou enquanto eu lia, mas mesmo assim, eu fiquei tão cativada com a história, com o mundo que a autora criou, que achei maravilhoso. A gente tem 2 tipos de magia nessa história e nesse universo, que é a manha. Essa manha você consegue se conectar com os animais e meio que se tornar parte deles. É um pouco estranho isso, mas na teoria é um pouco difícil de explicar, mas no livro essa prática é muito tranquila, porque o Fitz ele consegue fazer isso com os animais, então esse é um dos plots aí, porque essa manha, todo mundo tem um pouco de preconceito com as pessoas que conseguem fazer isso, é como se fosse uma magia sombria, meio perigosa, mas o Fitz ele consegue fazer isso. Então a gente vai acompanhando coisas que vão se desenrolar a partir disso. E também tem o talento, que é mais uma magia mesmo da mente, que você consegue manipular as pessoas pela mente, é uma coisa bem estranha mesmo. E a maioria das pessoas que conseguem isso são do trono, são da corte real ali. E o Fitz, por ele ser o filho bastardo, ele também tem essa magia. E falando sobre O Reino dos Antigos, que é essa série grande de 16 livros, a gente só tem esses 2 primeiros, na verdade, né, que é o Aprendiz Assassino e o Assassino do Rei. O último a gente ainda não tem no Brasil, porque ele já foi traduzido há muito tempo, mas a editora faliu e não vendem mais os livros. Mas a editora Suma, que tá lançando esses livros,
já falou que já tem até capa até do último livro, o terceiro livro, que é A Fúria do Assassino. Eu acabei lendo em inglês. E eles também vão lançar a próxima trilogia já no ano que vem, esse ano eu acho, em 2024, se Deus quiser, que é Ship of Magic. Nessa série, nem todos os livros têm um protagonista como o Fitz. Então o Fitz ele não é protagonista de todos os livros, então alguns livros se passam em outro lugar, em outro reino, em outro mar até, enfim, são coisas diferentes. Ele também tem um livro só sobre dragões, eu tô muito interessada em ler esse, mas a gente ainda não tem toda essa série traduzida no Brasil, então é muito difícil para quem não tem acesso, mas a editora Suma tá lançando, eu acho que em algum momento, vem aí, em algum momento, a qualquer momento eles vão lançar, mas a gente não sabe exatamente quando, porque eu recomendo demais esse livro para quem gosta de coisa medieval mesmo, quem gosta de Senhor dos Anéis, até quem gosta das coisas de bastardos e assassinos, e tem umas coisas muito estranhas, assim, muitas intrigas políticas. Esse é um livro muito político, quem se interessa por isso eu recomendo demais, mas assim, vá com o coração aberto, porque você com certeza vai sofrer muito com esse protagonista, e eu recomendo demais, é isso. O próximo é Os Reis do Wild, e esse aqui também é uma fantasia medieval, mas com uma pegada mais diferente, porque a gente vai acompanhar esse grupo aqui de mercenários. Eles já são idosos, já praticamente, já são adultos aí entrando na meia-idade aí, estão totalmente separados, mas quando eles eram mais novos, eles eram um grupo de mercenários que lutavam ali, enfim, um bando, que eram como heróis, ali faziam missões aleatórias, enfim, uma coisa bem da era medieval, assim, de fantasia mesmo. Agora, depois de vários anos sem terem se visto, a filha de um deles é raptada e o grupo vai ter que se juntar de novo numa última missão para salvar a filha do líder ali deles. E é muito interessante, é muito engraçado, gente. Esse livro tem uns palavrões muito aleatórios, eles falam palavrão mesmo. E eu achei muito engraçado isso, porque é engraçado mesmo, eu dei umas risadas lendo. O Found Family também, dos personagens desse grupo, você acaba se apegando por eles também. Tem, gente, tem corno, tem gay, tem gente com coluna quebrada, é muito bom. Eu achei maravilhoso, eu ri muito lendo e recomendo demais. O próximo é o único livro que não é fantasia dessa lista, coitado, que é Um Conto para Ser Templo, da Ruth Ozeki. Esse livro aqui, ele alugou um triplex na minha cabeça. Às vezes eu ainda penso nele de vez em quando, assim, porque ele me marcou demais mesmo. Além disso, essa capa é linda, desde que eu vi essa capa já fiquei com vontade de ler. E ele é maravilhoso, assim, é escrito por uma mulher, a Ruth, né? E a gente vai acompanhar aí uma moça que ela é descendente de japonês. Ela mora no Canadá, se não me engano, numa ilha ali. E ela vai encontrar um diário escondido aí na praia. O terremoto que teve no Japão acabou trazendo ele pro Canadá e ele tava preservado numa lata ali, enfim. E ele tava meio molhado, mas ela conseguiu ler esse diário, onde ela vai saber a história de uma menina japonesa, adolescente, que ela tá sofrendo muito bullying, ela tá sofrendo muitas coisas no Japão, e ela vai dizer a vida dela, vai contar a vida dela no diário, e daí a Ruth vai acabar tendo como se fosse uma coisa meio realismo mágico, que é uma coisa bem do anime Your Name, que ela acha que tá se conectando com a menina, que ela tá conseguindo fazer ações ali no passado, antes do terremoto acontecer no Japão, ela acha que consegue se conectar com a menina, enfim, é uma parada bem assim mesmo. É muito interessante a conversa sobre depressão no Japão, sobre bullying, sobre adolescência e sobre você ser mulher, enfim, sobre ser mulher imigrante também, enfim, eu me conectei demais com elas, achei maravilhoso esse livro, eu não chorei lendo, mas eu fiquei com o coração muito apertado e me marcou demais mesmo, eu recomendo muito. Vamos falar dele, né? O último livro do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Eu, quando comecei a ler Senhor dos Anéis, foi há 3 anos atrás. Eu li um livro em cada ano, porque era demais pra minha cabeça, enfim. Quando eu li o primeiro, eu dei 3 estrelas pra ele, não achei nada demais, achei fofinho e tal, legal, interessante, mas eu não me interessei tanto por Senhor dos Anéis. Aí eu li o segundo e eu gostei mais ainda, e eu dei 4 estrelas. E daí esse último aqui, eu dei 5 estrelas, favoritei, e assim, eu estava amando. Os meus meninos, eu sinto muita falta dos meus meninos. Eu sinto que não tem muito o que falar sobre Senhor dos Anéis, porque todo mundo já conhece, é um clássico da fantasia. Mas eu não acho que é um livro perfeito, que é uma trilogia perfeita. Eu sinto que ele tem várias falhas, várias coisas que eu não concordo, principalmente com essa questão das mulheres ali, enfim. Eu gostei muito da trilogia, foi muito especial pra mim, me acompanhou aí por uma fase da minha vida. Eu chorei muito no final, eu acho que foi o livro que eu mais chorei esse ano lendo. Eu chorei muito mesmo, eu fiquei muito mal depois que eu acabei. E eu senti muito esse final do livro, achei... Eu não concordo com algumas coisas também, mas eu entendo que faz sentido pra narrativa e isso dói mais ainda. O próximo é A Cidade de Bronze. Ele é o primeiro livro de uma trilogia que já tá totalmente lançada aqui no Brasil pela editora Morro Branco.
Eu achei essa edição maravilhosa e se tornou um dos meus favoritos do ano porque ele é uma fantasia muito diferente. O livro ele se passa nessa coisa árabe, no Egito, enfim, e nesse tipo de cultura. Tem djinns também, que eu acho muito legal, eu adoro os djinns da cultura árabe, enfim, da mitologia. E eu achei incrível, mas não só por causa disso, mas porque ele fala também sobre intolerância religiosa. Nesse cenário com fantasia misturado, é muito interessante, foi muito interessante ver isso, eu fiquei maluca lendo esse livro. As coisas religiosas e políticas desse universo aqui que a autora inventou são maravilhosas. E apesar de eu ter amado tanto assim, eu acabei não finalizando a trilogia ainda, eu tenho que ler o segundo livro. Eu só li esse mesmo, mas eu achei maravilhoso. Tenho certeza que essa trilogia vai ser uma das minhas favoritas de fantasia. Aqui a gente vai acompanhar a Nahri. Ela é uma curandeira no Cairo, no Egito. Até que ela descobre que, na verdade, esse poder dela de curar não é exatamente normal. E ela tem algum envolvimento com uma raça ali de djinns, enfim, ela é como se fosse uma meio-sangue, assim, se não me engano. E ela vai acabar sendo levada nessa jornada até a cidade de Bronze, que é onde ela vai ficar segura. E daí, ao mesmo tempo, a gente também acompanha outro ponto de vista, que é um dos príncipes ali da cidade de Bronze e toda a coisa política entre os meio-sangue, o sangue puro ali, enfim, e os djinns e as raças. E é muito interessante toda essa discussão que tem aqui no livro sobre isso. Eu adorei muito demais e recomendo. O próximo é Yumi and the Nightmare Painter, que é um livro do Brandon Sanderson que ele lançou esse ano do Projeto Secreto. Foi o meu favorito do Projeto Secreto, eu li todos eles e pra mim esse continua sendo o melhor dos 4. Ele tem uma vibe bem Your Name mesmo, uma vibe bem asiática. O Brandon ele se inspirou muito em animes e mangás, enfim, pra falar sobre isso. E tem muito romance nesse livro também, eu gostei muito. Eu acho que é um dos livros do Brandon que mais tem romance, se não o que mais tem. A gente vai acompanhar a Yumi, que ela oferece bênçãos aos espíritos. E ela é muito importante, ela vive uma vida muito regrada. Ela é como se fosse muito especial, assim, pros espíritos e as pessoas fazem desejos pra ela. E ela pede pros espíritos e eles atendem. Então ela fica presa nessa rotina e ela não tem vida própria porque ela foi escolhida no nascimento, enfim. E ela tem que viver essa vida e ela questiona muitas coisas e quer sair dessa situação. Enquanto isso, a gente acompanha o pintor, ou painter, né, em inglês. Vou chamar de pintor porque é mais fácil falar em português. Outro ponto de vista desse menino, esse homem que ele mora na cidade e ele trabalha como pintor pra espantar os fantasmas ali, as sombras que tem ali na cidade, que elas podem, quando as sombras crescem demais, elas são meio que coisas físicas e elas se alimentam dos pesadelos das pessoas. Então, por isso que é The Nightmare Painter. Ele tem essa profissão aí que é um pouco perigosa, então ele vive aí na noite, aí caçando as sombras e transformando elas em pinturas, que acaba aprisionando o espírito, né, enfim, dessas sombras, e elas não conseguem fazer nada com as pessoas. E, sem querer, ele e a Yumi vão acabar trocando com o corpo um do outro, então o pintor vai acabar no corpo da Yumi, vivendo a vida dela num dia, e a Yumi vai acabar no corpo dele, e aí eles não sabem por quê. Eles têm que decidir o que está acontecendo, como que está acontecendo, o porquê disso. E também parece estar acontecendo alguma coisa com os espíritos ali da Yumi, do mundo da Yumi. E eles não sabem em que planeta que ela tá, e há quanto tempo do futuro, do passado, eles estão de diferença. Eles só sabem que isso está acontecendo e eles têm que resolver isso o mais rápido possível. Então é muito interessante essa dinâmica que tem no livro. Os personagens são muito diferentes, é muito engraçado ver a dinâmica entre eles também. Eu achei incrível, o romance é maravilhoso, muito fofo. O plot twist no final também muito bem construído. Muito a cara do Brandon mesmo, eu adorei. E eu me diverti muito com essa história, me apeguei nos personagens. Eles são muito bem construídos, como eu disse. E é isso, já que estamos falando do Brandon, vamos falar de Palavras de Radiância, o segundo livro da série Stormlight Archive, a continuação de Caminho dos Reis, que eu já falei no meu favorito de 2022, eu acho. Agora, um ano depois, eu também venho aqui favoritar o segundo livro, que é Palavras de Radiância. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Eu sei que ele dá medo, porque ele é gigantesco, tem mais de 1000 páginas. Eu demorei mais de um mês pra ler, mas vale muito a pena. Essa série do Brandon é maravilhosa. Essa série de fantasia é incrível e eu não vou falar tantos detalhes porque eu já falei sobre Caminho dos Reis no meu outro vídeo, se vocês quiserem ver. E também porque não tem como falar de uma continuação sem dar spoiler. Mas o que eu quero dizer é que tudo que eu gostei no primeiro livro foi levado aqui. Os personagens, eles têm um desenvolvimento tremendo, maravilhoso, assim, super bem escrito. É tão gostoso ler que você não vê as páginas passando e no final você ainda quer que tenha mais páginas, mais de 1000 páginas pra você continuar lendo.
É muito bom mesmo. Uma das coisas que mais me fez ficar louca foi o encontro dos protagonistas finalmente acontecendo. Então você vê o plot que estava se construindo desde o primeiro livro finalmente acontecendo aqui, e eles todos se encontrando e virando os pequenos plots deles, virando um grande plot bem grande da história. Eu achei perfeito, eu fiquei muito doida, foi muito bom. Eu surtei muito lendo e eu recomendo demais essa fantasia aqui pra todo mundo. Agora, o último favorito do ano foi Emily Wilde e a Enciclopédia das Fadas. Eu fiz um vlog de leitura lendo esse livro, eu achei ele incrível, maravilhoso, tem tudo que eu gosto, né? Porque eu amo fadas, eu amo essas coisas mágicas, assim, mitológicas e animais mitológicos, enfim. Falando um pouquinho da sinopse, mas eu recomendo vocês assistirem o meu vídeo que eu fiz do vlog de leitura, ficou muito legal. Ficou muito especial pra mim esse vlog, porque eu li esse livro aqui maravilhoso, apesar dele ser muito curtinho, pra mim essa é a pior parte do livro, é que ele é muito curto, que ele deveria ser maior, na minha opinião. E a gente vai acompanhar a Emily, ela é uma estudiosa de fadas e ela tá construindo esse grande livro, catalogando todas as espécies de fadas, faltando pra ela catalogar essa última espécie de fada, que são os ocultos. Eles moram lá na Noruega, lá no frio, lá nas montanhas, então a Emily ela vai ter que se deslocar até lá pra fazer esse estudo dela das fadas. E no caminho ali, quando ela chega lá pra catalogar as coisas dela, fazer a pesquisa dela, o rival acadêmico dela, entre aspas, o Wendell, acaba chegando lá também pra tentar tirar proveito da situação. A Amy acha que ele tá tentando roubar a pesquisa dela, então ela fica com as defesas dela super alta, e ela também tem um tipo de pulga atrás da orelha com relação ao Wendell. Ela acha que ele é uma fada escondida, por isso que ele também tá tentando ir atrás dela pra ficar roubando a pesquisa dela, enfim. E claro, gente, vai ter um romancezinho entre os dois. É muito interessante todo esse plot do Wendell, com ele ser ou não uma fada, ser um férico ou não. A dinâmica entre os personagens é muito bem escrita, eles me lembraram muito a Sophie e o Hal de Castelo Animado. Eu também gostei muito dessa parte das fadas, da pesquisa, essa foi a minha parte favorita do livro, com certeza. Ele é todo escrito em diários, então a gente vê toda essa coisa da Emily escrevendo sobre as fadas, descrevendo os tipos, as coisas, é muito interessante. É uma cozy fantasy, então não tem grandes plots mesmo, não tem uma grande história, é bem pequeno mesmo, porque é uma história bem pequenininha, bem tranquila. Vai ter continuação agora, a autora tá lançando, então eu acho que eles vão traduzir pro Brasil. E eu achei muito bom, me deixou de coração quentinho, foi especial pra mim. E eu espero que seja especial pra vocês também, se vocês forem ler. Foi isso, gente. Todos esses foram os meus 10 livros mais favoritos de 2023. Me contem nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês têm vontade de ler e quais que foram os seus favoritos de 2023. Eu adoro conversar sobre isso. Obrigada pra quem viu o vídeo até aqui. Fiquem ligados aí no canal, se inscrevam. Não deixem de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito na visibilidade do meu canal. Se inscrevam aí também para ver as novidades que eu vou lançar esse ano. E sigam no Instagram e no TikTok, que eu sou mais presente lá. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!